Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre fantasma. Oh, é um tema muito forte. Tem gente que acha que fantasma e espírito é diferente. Será que é? Será que estamos rodeados de fantasmas? Eles estão em toda parte? Vamos entender melhor sobre fantasmas. Quando a gente fala sobre fantasmas, e principalmente no meio cristão evangélico, as pessoas evangélicas, né, protestantes, vão falar que o fantasma nada mais é que um demônio, que Satanás ou o diabo. Muito fácil às vezes dizer isso, porque quando não se consegue explicar uma coisa, é mais fácil dizer que é o diabo, que é Satanás, que é o demônio, mas é difícil explicar para eles. Então, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos explicar para você a palavra fantasma, o significado de fantasma e o que é, na verdade, um fantasma. Bom, a palavra fantasma aparece na literatura antiga, mas coube ainda ao espiritismo experimental definir sua natureza, explicar com detalhes o que é um fantasma. Na Bíblia, temos pelo menos duas citações de fantasmas claramente indicando que se falava de aparição de espírito. Uma está em Mateus capítulo 14, versículo 26, e outra em Marcos capítulo 6, versículo 49. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mateus, esse é de Mateus. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Esse está em Marcos. Então, a palavra fantasma pode se referir e se refere a um espírito. Então, não existe fantasma, espírito, demônio, diabo. Gente, no universo só existem três coisas: Deus, espírito e matéria. Não existe outra qualificação. É Deus, espírito e matéria. Beleza. Então aqui, ó. Se for considerado que fantasma é a aparição de um espírito, então a Bíblia está recheada de aparição de fantasmas, espíritos, anjos, etc. É preciso considerar os significados mais usuais do termo fantasma, entender os termos dessa palavra. Então, etimologicamente, imagem ilusória, visão terrífica, medonha, apavorante. Alucinativo, né? Aquilo que só existe na mente. Criação alucinatória, fantasia mental. A explicação espírita. Aparição de um espírito desencarnado ou, presta atenção nisso, ou encarnado. Tá bom, gente? Fantasma de um vivo, espírito de um vivo, em desdobramento espiritual, conhecido como bicorporeidade. Do vocabulário espírita de Allan Kardec, na primeira edição de O Livro dos Médiuns, temos
Disse dos espíritos os quais se acredita terem voltado do outro mundo. Olha que explicação aí, já interessante. Então, o fantasma, na verdade, é um espírito. Lembrando que no universo existem essas três coisas: Deus, espírito e matéria. Beleza? Pode-se dizer que a crença na existência de fantasma é universal. Ela está evidentemente fundamentada na intuição da existência dos espíritos e da possibilidade de se comunicar com eles. Todo espírito que manifesta sua presença, seja pela escrita de um médium, seja simplesmente por um ruído numa mesa, seria um fantasma. Mas a expressão fantasma é reservada. Geralmente, se não quase de modo sepulcral, para aqueles espíritos que se tornam visíveis como se acredita, ou como dizem os acadêmicos, são vistos nas circunstâncias mais dramáticas. Serão eles figura dos contos da carochinha? Pois é, o fato em si mesmo, não. As coisas que lhes são acrescentadas, sim. Sabe-se que os espíritos podem manifestar-se à vista, mesmo sob uma forma tangível. Eis aí o que é real, por mais que seja fantástico. Tudo mais são fantasias acrescentadas ao fato das aparições, cujo medo exagera o que acompanha semelhante ordinariamente o fenômeno, que por sinal é muito simples. Explica-se por uma lei toda material e não tem, por conseguinte, nada de maravilhoso nem de diabólico. Por que então esse medo de fantasmas? Precisamente por causa dessas mesmas fantasias com que a imaginação se apraz em tornar tenebroso tudo aquilo que a tem amedrontado e faz com que ela acredite ter visto o que realmente não viu. Gente, em geral, os fantasmas são representados sobre um aspecto lúgubre, aparecendo de preferência nas noites mais escuras, nas horas fatais, nos lugares sinistros, vestidos de lençóis ou bizarramente enfeitados. Será isso mesmo? Vamos descobrir? Bom, esclarecendo melhor essa situação, o Espiritismo nos ensina o contrário, tá, gente? Os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, tanto de dia quanto de noite. Eles mostram-se geralmente sobre a aparência que possuíam quando vivos no nosso mundo. É só a imaginação e só a imaginação tem criado os avantesmas, espectros em tons místicos e sobrenaturais, frutos do medo e da credulidade. Os espíritos que se mostram, longe de serem amedrontadores, são o mais frequentemente parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes, inferiores, a quem podemos, inclusive, auxiliar e dar assistência com nossas preces por eles. Algumas vezes, eles são mesmos os galhofeiros do mundo espírita, que
se divertem à nossa custa e nem do medo que causam. Sabe-se que, com esse tipo de espírito, o melhor método de lidar é não lhe dar importância e lhe provar que não se tem medo dele. De resto, eles se restringem quase sempre a fazer algazarra e se tornar visíveis, ainda que raramente tornam-se um problema. Se suas manifestações forem levadas a sério, eles redobram suas travessuras. Seria como exorcizar um espírito pivete de cidade grande. Mas, em se supondo, mesmo que seja um espírito mau, que mal ele poderá lhe fazer? Não seria mais razoável temer um bandido vivo que um bandido morto que se tornou espírito? Além disso, nós sabemos que somos constantemente cercados de espíritos que não diferem daquele que são chamados de fantasmas e que também não são vistos. Ou seja, quanto mais importância você der aos espíritos do mal, mais eles vão se achegar a você. Então, o ponto é mudar a vibração mental, pensar em coisas boas, praticar coisas boas e fazer bastante prece, não só para se melhorar, mas também para que esses espíritos alcancem a luz. Lembrando, tá, gente, da primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andar, olha aqui, ó, isso aqui é importante agora, prestem atenção. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou seja, nos purifica de toda transgressão da lei. Então, quando nós estamos em Deus, quando nossos pensamentos estão voltados para Deus, para o bem, para a prática do bem, nada de mal pode nos acontecer, gente. E se acontece, é porque é da vontade do absoluto, é da vontade de Deus. Então, prossigamos sempre, sem desfalecer. Então, prossigamos na prática do bem, prossigamos com pensamentos elevados, e aí, ó, nada de mal pode nos acontecer. Se vier a acontecer, lembre, é porque é da vontade de Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, gente, se liga aí, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga em suas redes sociais. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, porque esse vídeo é importante, e espero que todos compartilhem esse vídeo para outras pessoas que têm dificuldades com este tema. Beleza? E ó, dá uma forcinha para nós lá no nosso Instagram, @preceitosdiário. Vai lá, gente, dá uma força para nós. Valeu! Se liga aí!